Olá, visitantes do canal! Mais uma vez sejam bem-vindos. Meu nome é Arnaldo e eu estou aqui para apresentar para vocês mais um assunto pertinente ao estudo dos resistores. Nós sabemos que no mundo todo, diariamente, a tecnologia tem avançado e muitos circuitos eletrônicos usam componentes de extrema precisão. Então, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês um componente conhecido como resistor de 6 faixas, pois ele trata de um resistor de precisão. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no meu canal, clicar em gostei e ativar o sininho. Quando vocês se inscrevem, estarão me ajudando a poder editar conteúdos para que nós possamos enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento. Assim nosso canal pode crescer e vocês poderão ter sempre um assunto novo para que nós possamos estudar. Muito obrigado e vamos em frente. Bem, para começar a aula de hoje, gostaria de fazer uma pergunta. Posso substituir um resistor de 6 faixas por um resistor qualquer? O que eu quero dizer aqui nessa expressão como um resistor qualquer? Bem, na verdade, é todo resistor que você possa encontrar comercialmente em todas as lojas de eletrônica. Mas imagine só que numa placa você tem um resistor de 6 faixas e você precisa substituí-lo. Mas você sabe que não é uma peça que você tenha disponível em qualquer loja. Então, de repente, você olha na tua bancada e tem lá vários resistores sobrando. E aí fica aquela dúvida, será que eu posso pegar qualquer resistor e pôr aqui no lugar? Durante o vídeo, vamos tentar responder esta pergunta. Na sequência, eu vou apresentar para vocês uma tabela. Eu quero que vocês olhem com atenção. Essa tabela é composta de duas partes. A primeira parte, formada pela coluna número 1, ela representa as cores que formarão os códigos do nosso componente. A partir da segunda coluna, nós temos ali primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa, que serão os números significativos. Na quarta faixa, nós temos o número de zeros, ou seja, o número multiplicador, que junto com a primeira, segunda e terceira faixas, formarão o valor nominal do nosso resistor. No caso da quinta faixa, nós temos a tolerância, ou seja, que vai determinar o grau de precisão do nosso componente, para mais ou para menos, tá? E no caso da sexta faixa, ela representa o coeficiente de temperatura, que vai depender de pelo menos dois fatores, que é a temperatura de trabalho e a temperatura do ambiente. Também é um item que vai determinar o grau de precisão do nosso componente. Não se preocupem se for muito rápida a explicação da tabela. Eu vou apresentar aqui um exemplo e daí você vai entender melhor. Nós vamos primeiramente pegar um resistor, identificar as suas cores, comparar com a tabela e ali nós vamos identificar, através do código de cores, qual é o valor deste resistor. Após isso, utilizaremos uma fórmula para fazermos uma comparação do nível de precisão desse componente. Vamos ao exemplo. Na imagem abaixo nós temos vários resistores. Vamos pegar um e analisar as suas faixas para ver qual é o seu valor nominal. Olhando da esquerda para a direita, nós vemos a faixa número 1 laranja, faixa número 2 laranja, faixa número 3 branco, faixa número 4 preto, faixa número 5 vermelho e faixa número 6 amarelo. Agora que identificamos as faixas e suas cores, vamos pegar a tabela e comparar para identificar qual é o valor de cada faixa. A primeira faixa na cor laranja vale 3, a segunda faixa na cor laranja vale 3, a terceira faixa na cor branca vale 9.
Com esses três números eu tenho o número significativo formado por 339. Agora nós vamos olhar na tabela na quinta coluna, onde encontramos o número multiplicador. Este número que está ali na quinta coluna corresponde à quarta faixa do nosso resistor, que está na cor preta. E comparamos na tabela, identificamos que é o algarismo 0. E este algarismo agora ele faz parte de um expoente de base 10, que fica dessa forma: 10 elevado a 0 é igual a 1 para formar o número multiplicador. O próximo passo, então, é pegar o número significativo e multiplicar pelo número multiplicador, e assim nós encontraremos o valor nominal do nosso resistor, que vai ficar assim: 339 vezes 1, que é igual a 339 ohms, com uma tolerância de mais ou menos 2%, com 25 ppm por grau Celsius. Se você pegar o instrumento conforme que aparece na imagem abaixo, conseguirá medir o resistor e, às vezes, poderá encontrar uma variação de 6,78 ohms para cima ou 6,78 ohms para baixo. Então, na leitura do instrumento, poderá aparecer entre 332,22 ohms até 345,78 ohms. Para alguns circuitos eletrônicos, esse resistor já pode ser considerado de grande precisão. Mas uma das coisas que você tem que levar em consideração é a temperatura ambiente. Vamos supor que eu tenho 25 graus, que seria a condição de dimensionamento desses componentes, e de repente, no decorrer do funcionamento, ocorre uma variação de temperatura de 25 para 42 graus Celsius. Então, o fabricante ele resolveu fazer da seguinte forma: vamos criar um dispositivo que tem uma precisão muito maior de acordo com a variação de temperatura, ou seja, que ele varie o mínimo possível ou quase nada. Então é aí que entra a sexta faixa. No nosso caso aqui, este resistor tem uma faixa que vale 25 ppm por grau Celsius. Muito bem. Agora que vocês receberam todas as informações pertinentes a esse resistor de 6 faixas, nós estamos prontos para responder aquela pergunta que eu fiz no início. Posso substituir um resistor de 6 faixas por um resistor qualquer? Logicamente que a resposta é não, pois quando o fabricante resolveu colocar um componente desse tipo, é porque o circuito realmente tem que ter muita precisão e não pode ter muita variação de acordo com a mudança da temperatura. Então, para você colocar um resistor que está na sua bancada, só pode ser feito no caso de um teste e, após confirmado o defeito, retirar o componente de teste e procurar colocar o componente original que o fabricante projetou para o circuito eletrônico. Desde já eu agradeço a todos por terem assistido o vídeo até aqui. Eu vou fazer um outro vídeo onde estaria apresentando a fórmula e colocarei mais exemplos para que vocês possam dar mais uma treinada no conhecimento dessa tabela e entender um pouco mais sobre essa variação de temperatura e variação de resistência no caso desse resistor de precisão.